Tudo inicia no momento que você começa a sua atividade vocal, mas assim, nesse caminho, nesse interesse, ou mais para o lado artístico de cantar, ou por esse dom maior da comunicação, né? Por exemplo, eu tenho uma filha de 5 anos, que se ela passa, se ela vê que tá ligado o celular, eu lá a galerinha do vídeo e tal, e ela coloca tudo. Ela fala como ela estivesse falando pro vídeo, e no final ela pede para dar o like, ela pede para ativar o sininho, ela faz todo o esquema que é feito nos vídeos. Então, e ela fala, se expressa, ela mostra uma coisa, mostra outra. Então ela tem uma noção artística, uma noção de comunicação já. Se na fase da infância a criança tem em casa uma família, por exemplo, que tem alguma ligação, vocalmente falando, seja com teatro, que é de voz falada, com televisão, seja com canto, né? Seja com música, se a criança na fase de infância dela, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 anos, já está ficando pré-adolescente, né? Se ela tem essa influência na família, ela já tem ali o início de um despertar, né, dessa identidade. Senão ela ainda não vai ter. Porque se ela tem uma influência numa família, se ela tem uma família que escuta música, que coloca lá uma música para ouvir, todo mundo junto, ou que um pai gosta de música e está sempre ouvindo, e chega no ouvido da criança, ou um irmão, ela já começa a ter referência. E ali começa essa influência na identidade vocal dela. Se ela não tem, aí o negócio vai ser um pouco mais tarde. Então, essa criança já vai começar a ser reflexo daquilo que ela ouve em casa. Se essa criança escuta música, você tem música por lá, e é samba, ela vai ter essa referência de voz de samba, que é diferente inclusive de pagode, que é bem próximo. Se é pagode, vai ter referência do pagode. Se é gospel, além da questão religiosa, né, e nós não estamos falando nesse momento, ela vai ter influência do jeito de cantar do gospel. Se é do sertanejo, do jeito de cantar do sertanejo. Quantas crianças a gente vê cantando igual a um cantor profissional, né? Quantas crianças a gente vê cantando? Criança aprende muito facilmente. Ela acha que ela é aquilo e ela é. Ela simplesmente deixa acontecer. Ela não tem essas travas que inibem e que interrompe essa questão mais aflorada, mais artística. Tá certo? Então, ali começa o reflexo. Na voz falada, também. Se temos ali uma família amável, tranquila, acontece uma coisa errada, não é problema, alguém quebra uma coisa, não é problema, acontece, essa coisa mais tranquila, a sonoridade de voz é uma. Se é um ambiente onde as pessoas são mais estressadas, onde um grita com o outro, um está sempre nervoso, bravo, tudo dá errado e fica bravo e tal, a sonoridade da voz é outra. E isso vai afetar essa criança. Ela já vem dali com a identidade vocal dela também, de personalidade, mas vocal também. Então está construindo na infância, ok? Uma família mais estressada, provavelmente o resultado do som não é uma voz doce, suave, leve, prazerosa de se ouvir, acolhedora para os ouvidos, não é. É uma voz mais forte, mais ríspida, mais incisiva, às vezes mais ardida se for de mulher, mais grosseira se for de homem, pode ter até rouquidão em voz, que está ligado uma coisa com a outra. Na infância a gente tem muita coisa definida, e isso é maravilhoso, porque quando você chega na adolescência, por mais que você não cantou na infância, ou não teve uma atividade vocal ligada à parte artística de fala na infância, você tem a referência. Então, na adolescência, você está com uma outra constituição enquanto pessoa, você está maior, tem uma diferença na sua anatomia, na sua fisiologia, nas suas pregas vocais, tá? Tem, se for menino, mais ainda, porque tem a mudança de voz, que é um problema se não teve nenhuma influência na infância, nenhuma relação com isso na infância. Vai ser um problema. Pode ser, muitas vezes pode ser que não, mas pode ser um problema. E para um adolescente que teve uma questão na infância, mesmo não fazendo parte, não cantando, não falando com essa intenção artística, tem a referência. E isso traz, embutido na característica, embutido na personalidade dessa criança, desse adolescente, a musicalidade.
Aí a gente está, por exemplo, na adolescência. Estamos falando do quê? Do início da atividade vocal. Se na infância você não teve nenhuma relação com questões vocais, seja fala ou canto, seja com teatro, com canto, com oralidade ou com canto, e você começa a ter isso na adolescência, tudo já é diferente, certo? Então o que acontece na adolescência? Você não tem mais a influência que você teria na infância, 7, 8, 9 anos, ouvindo pai, ouvindo mãe, ouvindo as músicas deles, o jeito deles falarem, isso já foi construído em você. O jeito de falar, se ouve música, se não ouve, se você participou ou não, mas na adolescência você começa a ter influência de quê? De colegas, de grupos, né? Você tem as relações sociais, que você sempre tem aquele colega que você quer estar perto, que você se identifica, que você acha que é interessante, tem aqueles grupos que são formados, né, por identificação, porque você quer ser igual, vai se aproximando. Então acontece isso com o adolescente. Então é uma questão, uma identidade social que rola, e isso forma grupos de colegas, né? Então esse reflexo nessas relações vão surtir o interesse na música, num gênero de música, num tipo de música, até mesmo em cantar. Então, muitos adolescentes resolvem cantar, resolvem tocar violão. Por quê? Porque vê que um colega numa roda toca um violão lá e todo mundo participa, todo mundo canta e o cara acaba sendo um cara carismático, um cara inclusive que as meninas vão gostar, porque canta, oferece uma música, faz isso, faz aquilo, é bacana, é gostoso. Então, na adolescência são outras relações, mas que também pode trazer para o início de uma atividade vocal e é começar a criar ali uma outra identificação. Ok? Estão me acompanhando? Muito bem. E aí, o que acontece? Quantos adolescentes não entram em contato com o rock and roll pesado? Quantos adolescentes não entram em contato com Legião Urbana, né? Legião Urbana é um marco para os adolescentes, porque tem muitas, socialmente falando, tem muita coisa interessante nas letras, né? É muito interessante. Os adolescentes, os jovens, todos acabam de um jeito ou de outro entrando em contato, conhecendo a Legião Urbana. E vai cantar um pouco do repertório das músicas. Ainda mais que, em se tratando de juventude, de adolescente, de violão, como eu falei, são músicas fáceis de se tocar no violão. O próprio Renato Russo, né? Em entrevistas, né, antigamente, ele falava assim, Legião Urbana é legal porque todo mundo toca. Se você souber fazer 3 acordes no violão, você toca todas as músicas do Legião Urbana. Então tem essa facilidade ainda. E aí todo mundo se identifica e todo mundo gosta. Então nessa parte da adolescência você começa a ter também essa possibilidade de uma ligação que vai influenciar na sua questão de identidade vocal. Porque se você não teve nada na infância, você pode estar num momento onde terá um desajuste pessoal em relação ao canto. Como eu falei, se você teve música, se você teve coisa mais artística, musicalidade na infância, mesmo não estando fazendo, é uma influência que fica e te traz musicalidade. Você está na adolescência, a sua musculatura está mudada, se for menino mais ainda, como eu disse, menina também, tem uma diferença aqui, e músculo é o seguinte, se você não trabalha o músculo, ele não vai agir do jeito que precisa, ele não vai ter uma ação do jeito que é para ter. Ou seja, o menino ficou com a voz mais grave, para ele cantar agudo, o músculo tem que esticar, se ele nunca cantou, o músculo nunca esticou. E para ele fazer isso, se ele tem essa influência da infância, mesmo não tendo feito, ele tem a musicalidade. A musicalidade vai levar ele a esticar esse músculo. Se ele não tem essa musicalidade, ele não tem nem afinação. Ele não tem nada. E daí ele pode ter um problema nesse momento da juventude, da adolescência. Quando ele vai iniciar essa prática, ele se deu conta de que ele gosta, que ele quer tocar violão, que ele quer cantar. E daí ele não vai se ajustar, não vai afinar por conta da musculatura, não porque é desafinado. Né? Difícil achar alguém desafinado. Então, ele não vai conseguir cantar bem por falta dessa influência.
né, de musicalidade da infância. Se cantou na infância, melhor ainda, né? Criança que canta na escola, que canta em coral, que tem essa atividade que a família empolga e anima para fazer, melhor ainda. Senão vai ter um desajuste pessoal em relação ao canto. E aí temos um drama, né? Então, esse adolescente, nesse momento, ele vai achar que ele não tem dom, que ele não tem voz, que ele não tem afinação, que ele não serve para cantar. Ele pode achar isso. Por quê? Porque essa falta que teve da infância não ajuda ele agora. Deixa ele nesse desajuste, deixa ele com essa falta de musicalidade, que apenas a musicalidade já é muito importante. Apenas a musicalidade já faz toda a diferença. Muitos cantores nunca fizeram uma aula de canto. É a musicalidade, é a sensibilidade. Ok? Então, aí nesse momento o que acontece? Se tem possibilidade de fazer uma aula de canto, se tem possibilidade de entrar num coral, de fazer alguma coisa com alguém que vai ajudar a entender a voz, um teatro, já vai ajudar. Né? Tendo pessoas que entendem do que estão falando, que entendem de voz, que entendem de musculatura, que entendem de fisiologia, que tem uma percepção, que tem um ouvido para escutar o outro, a voz do outro, né? Aí as coisas podem sim ser organizadas. Eu já peguei, não chegamos no adulto ainda, mas eu já peguei adulto que, como nunca cantou na vida, em adulto que resolveu cantar, gostaria de cantar, só que não tem nada pronto muscularmente, não tem nem... a musicalidade é pequena, é pouca, né? E não tem musculatura preparada. Então, qual é o trabalho? É muscular. Tem que pegar essa pessoa e dar exercício para ele esticar o músculo vocal. Ele tem que esticar. Entende? Porque fica um buraco, ele tem um registro, aí tem um buraco no meio, vai pro outro lá em cima. Então, dá um trabalho legal para essa pessoa entender e o músculo começar a se organizar. E a pessoa precisa querer muito. Se ela quiser, ela resolve assim, porque tudo que a gente quer, a gente consegue rapidamente, mas tem que querer de verdade, com todo o seu ser, com toda a sua existência, não é falar que você quer. Quando a gente quer, a gente tem um outro domínio da coisa. Falando então nessa parte do adolescente, a gente consegue sim arrumar. Então veja bem, hoje, seja qual for o momento da pessoa, ela traz marcas, ela traz registros no corpo e na voz, ok? Ela traz tudo isso nela, ela traz influências no voz, na identidade, na personalidade. Sempre. Mas quando a gente fala em voz, primeiro de tudo, tá? A voz é reflexo da nossa vida, da nossa existência, da nossa história, das nossas marcas. A voz que vocês estão ouvindo de mim agora, ela é reflexo de mim, não só de hoje. Ela é reflexo da noite que eu dormi, tá? Ela é reflexo dessa semana, ela é reflexo do meu final de semana. Ela é reflexo desse mês, é reflexo desse ano que eu estou vivendo, né? Que está bem diferente. A minha voz hoje, ela é reflexo do que eu sou. Não exatamente agora, também. Mas não exatamente só de agora. Da minha vida como um todo. Tá? Só que, junto com isso, a voz é um músculo. E esse músculo, ele pode ser trabalhado. Ele pode ser exercitado. E você pode reconhecer por meio de um trabalho muscular, você pode reconhecer sensações na sua voz que vão inclusive te levar psicologicamente a outros lugares. Isso é bem sério, isso é bem profundo, né? Psicologicamente, se você modifica a sua voz, você vai ter influência na sua pessoa, na sua identidade enquanto pessoa também. Tá? Então a voz é um músculo e seja qual for o momento, esse músculo pode ser trabalhado. Qualquer idade da pessoa, se ela resolve ir para uma academia, ela vai ter modificação no corpo dela. Se é uma pessoa de 60 anos, ela não vai ganhar massa como uma pessoa de 30, que não vai ganhar massa como uma pessoa de 20.
mas ela vai ter a musculatura dela mais firme, com 60 anos. Vai estar mais firme. A voz também é músculo, ok? Eu tenho clientes que têm uma determinada idade, onde não teve tanto trabalho de voz, ou seja, a voz não ficou pronta, não ficou preparada, e ela acabou envelhecendo, entre aspas, mais rapidamente. Eu tenho pessoas que eu acompanho que no corpo, no visual, o visual é muito mais jovem do que a voz. Então não bate. Então o visual da pessoa, a pessoa malha, a pessoa se alimenta bem, dorme bem, animada, é feliz, de bem com a vida, resolvida, porém a voz não bate. Parece que é uma voz de uma pessoa 15 anos mais velha. Você só ouve só a voz. Depois você vê a pessoa, você fala, nossa, eu pensei que era um senhorzinho, uma senhorinha falando comigo. E não é. Então a voz é músculo, ele assume aspectos. E a gente tem como trabalhar essa musculatura e reconhecer, e essa musculatura também ter uma diferenciação na forma de ser utilizada e ela pegar uma tonicidade diferente, né? Que é o que é chamado isometria. Chegamos na fase adulta. Então, olha só, influências de amigos, muitos, de colegas, muitas influências de amigos e de colegas, muitas. Porque tem um determinado momento que a família mal é levada em conta. O exemplo de um amigo, de uma pessoa que admira, é muito maior do que da própria família. Muitos e muitos adultos na adolescência tiveram a voz não tão preparada e alguém falou, você não serve para cantar. Pronto, acabou com ele. Aí na fase adulta ele vai querer resgatar aquilo. Ou na infância, uma criança que não tem o exemplo de casa, não teve essa influência e vai cantar num coral, não tem nenhuma facilidade. O professor, você não tem a voz boa, você é muito ruim, você é desafinado. Acabou, criou um trauma ali. E na fase adulta vai querer resgatar esse desejo que vem da infância ou que vem da adolescência. Esse desejo tal é uma coisa, ela vai ter algumas questões relacionadas a tudo isso. Musculatura que não está preparada, o gosto musical que foi depois mudou, então não tinha nenhum outro. Na juventude acabou ter, por quê? Por relacionamento social com os colegas, com um grupo que tinha afinidade, mas na realidade nem é o gosto mesmo dela, foi só um momento, uma fase. Quanta gente gostou de rock, curtiu rock e depois mudou. A gente tem também a influência na personalidade, construída na infância pela família, que traz nesse adulto a característica na fala. Isso eu falei lá no começo, na fase da infância, né? Falei ali que numa família estressada, uma voz vai ser mais densa. Numa família mais suave, mais leve, onde nada é tanto problema, a identidade vocal vai ser de uma voz mais leve, ligada a registro tênue. E isso a pessoa traz nela. Vai trazer na construção desse ser humano aí. Então no adulto vai rolar sim essa característica de fala construída na infância. Mesmo que tenha um buraco ou algo pelo caminho que ficou desconstruído. Ou teve uma história à parte. Né? Mas traz sim características na fala. Que pode estar ligado ao registro denso ou ao registro tênue. Tá bem? Então, adulto tem influência na personalidade, que é construída na infância, na adolescência, e isso na voz falada vem uma marca do registro denso ou registro tênue, tá? E aí começa uma questão de identidade vocal para a arte, para o canto ou para a fala, para o teatro. Junto com isso, nós temos influências da própria essência da pessoa. O adulto, ele pode trazer muitas marcas da infância e da adolescência. Ele pode trazer questões ligadas à sexualidade, inclusive. Né? Ele pode trazer na sexualidade, por exemplo, um menino, né? Que ele tem na essência dele mais a questão feminina, ele pode não querer falar com uma voz grossa, mesmo sendo uma voz grossa, a voz predominante nele, por conta do pai, que também tem uma voz grossa, que vem na fisiologia, na constituição, ele teria uma voz grossa, e ele pode, por se sentir mais feminino, querer essa voz naturalmente mais suave, mais delicada, mais
feminina, mais leve, e não utilizar aquela voz que seria a voz predominante dele, um registro mais grave, mais forte e tudo mais. Isso pode acontecer na fase juvenil, na fase da adolescência, né? Vir já pela fase adolescente e sendo levada até a fase adulta, da própria história. Uma menina a mesma coisa. Às vezes ela se sente mais menino, elas têm essa questão masculina bem presente e faz parte da natureza dela uma voz mais firme, uma voz mais densa. Então ela acaba construindo na identidade dela essa voz de fala, para começar. Então, e pode também, além de partes de sexualidade, e não tem nada a ver com o que eu estou falando, no ponto de ser, como eu disse, um conceito que é sempre igual, tá? Porque não tem nada a ver. A opção sexual não tem também nada a ver com o jeito da pessoa se portar, com o jeito dela se expressar, né? Tem pessoas que são homens que são mais femininos, mulheres que são mais masculinas, mas também tem mulheres que opção sexual é uma e ela aparenta no jeito dela também muito feminina, homens que aparentam muito masculinos. É uma coisa que também, por outro lado, não tem absolutamente nada a ver. Né? Por um lado, pode não ter nada a ver. Então, isso que eu estou falando são marcas que podem vir e que podem acometer na relação da identidade vocal, certo? Um menino também, por outro lado, né? Ele pode, nessa parte, né? Ele pode ter se espelhado em uma pessoa que ele admira. O menino ele pode se espelhar demais num pai que tem uma voz grossa e ele querer ter uma voz grossa também que nem o pai, né? Para ser homem logo e tal. E a voz dele pode ser que nem seria na fisiologia uma voz tão grave. E ele leva a voz para o grave, tenta forçar a voz para ficar no grave por semelhança, né? Então, por inspiração a alguma pessoa querida. Então, psicologicamente, um adulto também traz marcas. Né? Então é uma voz que às vezes está no registro errado, digamos assim, porque ela fala com a voz aqui, é uma voz forçada, apertada, e você vê que está no lugar errado. Às vezes ela se espelhou em uma pessoa que ela admirava, que tinha uma voz de determinada forma, e ela ficou daquele jeito sem perceber. Ok? Então são as marcas. E traumas, a mesma coisa. Vamos supor ali uma criança que percebe num adulto chegado, conhecido, familiar e tal. Esse adulto ele passa por algumas questões na vida e que cria um trauma nessa criança. Ele não vai querer sofrer a mesma coisa na vida adulta dele. Ele não vai querer passar pelo mesmo. E às vezes isso é refletido na própria voz. Né? São as subjetividades que vêm na voz. Ele não vai querer crescer para ser um adulto. E por mais que ele vai crescer, às vezes na própria voz mantém-se uma sonoridade mais infantilizada. Né? Eu tive uma aluna uma certa vez que ela era promotora de justiça e ela tinha uma voz totalmente infantilizada. Totalmente infantilizado. Eu já contei isso aqui em algum momento, né? Quando eu estava falando de essência de voz. Só que quando a gente começou a trabalhar a voz, ela chegou num lugar da voz dela que psicologicamente mexeu demais com ela. Falar com a voz num outro lugar, talvez trouxe registros, história dela, mexeu demais. Então ela não quis ficar naquele lugar. Então ela, enquanto uma promotora de justiça, né? Ela não convencia, ela não passava credibilidade, autoridade, porque era uma voz infantilizada. Imagina uma pessoa de 30 anos de idade falando como se tivesse 16. É isso. Então não passa credibilidade nenhuma. Você liga, a menina atende e você manda chamar a mãe, né? Porque é uma voz infantilizada. Só que quando foi mexer e acertar, começou a mexer com uma história dela, talvez com traumas que ela tenha da infância dela. Ela não quis seguir em frente. Eu não sou psicólogo, eu não sou nada dessas coisas, eu não me meto nisso, né? Não me meto nisso. Então eu não posso fazer nada em relação a isso, de jeito nenhum. Então ela tem que realmente cuidar e se entender, né? E procurar alguma ajuda para cuidar dessa parte, tá certo?
Então, como é delicado. Aí, o que eu quero seguir dizendo para vocês agora? E agora? Como é que você tá agora, né? Qual é a sua identidade vocal hoje, né? Que marcas você traz na sua história hoje, né? Que exemplos você traz na sua história hoje que fez você estar com a voz do jeito que você está? Quantas pessoas falando a gente vê que não combina a fala com a pessoa, né? Será que ela acha que combina? Será que ela tá tranquila com aquela voz? Será que ela acha que não é bonita aquela voz? Ela não se sente bem ou se sente bem? Então essa é a pergunta. Como você sente hoje com a sua voz? Como você vê a sua identidade vocal? Né? O que você traz na sua história? O que você traz na sua percepção hoje? Né? Cantor, se você é um cantor, se você é uma cantora, você também tem influência dos cantores que você gosta, que você admira e que você traz uma história musical e vocal também de influência desses cantores. E aí juntam-se mais coisas, mais questões. Então você tem a sua identidade, você tem a sua história pessoal que traz marcas na sua voz, né? Na sua sonoridade, na sua identidade vocal, e você tem cantores que você admira, que às vezes não tem nada a ver com o que você tem construído em você. Mas às vezes tem tudo a ver, porque o que você traz de marca não é realmente aquilo que era para você ser. Você vê que incrível? É bem contraditório muitas coisas. Então a gente tem que realmente se olhar, refletir e tentar entender o que a gente é, primeiramente, e o que a gente está trazendo na nossa voz. Se você tem influência dos cantores, como eu disse, pode bater e pode não bater a sua voz, né? A minha abordagem de voz, ela sempre tem esse viés de trazer a essência da voz. Então agora eu vou falar um pouco, tá? Eu vou falar um pouco com você nesses momentos finais a respeito dessa forma com que eu trabalho a voz. Afinal de contas, eu sou um preparador vocal, né? Então eu tenho os meus caminhos, eu tenho a minha identidade, eu tenho o que eu privilegio na minha fala enquanto preparador vocal. Enquanto o quanto importante eu considero a vida da pessoa, a essência da pessoa, o que está dentro dela, o que ela quer trazer para fora. Eu tenho que enxergar isso e entender isso. Então, o meu trabalho de voz ele é sempre com esse viés de entender a essência da pessoa e de fazer essa pessoa entender a própria essência de voz, de pessoa e de cantor.